Olá, seja muito bem-vindos você, galerinha, mulher acima da média e homem segundo o coração de Deus. Estamos em mais um podcast Elas e o Pai, hein? Com uma convidada hoje muito especial. Olha, mas não deixa de curtir, né, o YouTube entender e dar relevância nesse conteúdo que tem sido tão importante e principalmente compartilhar se você tem curtido esse nosso canal tão maravilhoso, e tem sido momentos realmente muito especiais, que eu tenho certeza, como eu sempre falo para vocês, que nasceu no coração de Deus. E esse nosso podcast tem sido muito maravilhoso, a gente tem se divertido, tem chorado. Eu não vou enrolar muito porque você sabe que eu não sou de enrolar. Hoje eu trouxe uma amiga muito especial, Neuliane, né? É uma amiga de um tempinho atrás. Neuliane de quê? Eu não sei do sobrenome, Neuli. Neuliane Melo Sombra. Sombra é do meu marido. Que legal, Neuliane Melo Sombra. Eu sempre chamo de Neuli, né? Neuli para os íntimos. Eu me considero íntima, então eu vou chamar sempre de Neuli. Poxa, Neuliane Melo Sombra. Ai, tô muito feliz de estar aqui. Olha só, eu ficava assistindo os vídeos assim, eu falei, nossa, que estúdio bonito. Gostou do nosso estúdio? A gente tá de placa nova, porque ainda não fizemos a nossa apresentação da nossa placa nova, né? Foi uma das primeiras coisas que eu percebi. Olhei, olha que placa bonita. Linda, né? Nossos amigos que fizeram aqui, Patrícia e Tess, maravilhosos aqui da Nova Igreja Batista, né? Parabéns. Sabe, eu sempre brinco com o pessoal, né? Você não precisa ter dinheiro, você precisa ter uma casa em Fortaleza e Natal, você tem amigos que tenham, né? Já resolve tudo. Já! Assim, são amigos que saibam fazer essas coisas, né? Sim. Mas Neuliane, quem é Neuliane? Quem sou eu? Então, como você falou, Neuliane, algumas pessoas me chamam de Neuli, outras, uma grande parte, me chama de Nani. A minha família, por exemplo, toda me chama de Nani. Eu não sei nem quem é Neuliane na minha família. A minha igreja, atualmente, também, 90% das pessoas me chamam de Nani. Meu marido me chama de Nani. Então, Neuli, Neuliane, Nani são os meus 3 nomes. Eu sou casada com o Pedro Daniel. Ele é pastor de uma igreja batista também, né? Nós vamos falar sobre isso. Sim. E sou uma serva do Senhor. O pessoal quer saber, tem filhos? Não tenho filho, tenho um doguinho. Doguinho não, né? Eu tenho uma Rottweiler. Dogão. Mas pra mim ela é uma bebezinha. Nossa. Mas as pessoas têm medo dela. Não consigo entender, ela é tão fofa comigo. Nossa, um Rottweiler. Pra mim que tem 2 Yorkshire, né? Mas você nasceu de lar cristão? Como é que é a tua história, Neuli? Então, Fabi, eu até falei pro meu marido recentemente que eu fui evangelizada pelo Ministério Diante do Trono para Crianças. Sério? Porque a minha mãe comprava todos os CDs do Diante do Trono para Crianças. E eu ouvia aquilo, aprendia todas as músicas. E como eles tinham pequenos devocionais entre as músicas, eu ouvia e decorava tudo aquilo. Então, mas eu me converti mesmo aos 10, eu tinha acho que 10 ou 11 anos de idade, eu não lembro exatamente. Eu nasci numa cidade no interior, aqui no Amazonas, cresci nessa cidade e aceitei Jesus numa igreja batista lá. Que cidade? Urucurituba. Aí, no Quantos quilômetros daqui de Manaus? Nossa, Fabi, eu acho que é uns 300 quilômetros. Então não é próximo, né? É um pouquinho... Mas tem estrada ou o pessoal vem de barco? Até um determinado ponto, assim, depois você pega uma lancha, um barco, 40 minutinhos e você já chega na cidade. Não precisa ir de avião, então já tá ok. E eu morei nessa cidade até o início da minha adolescência e depois eu me mudei. Foi quando eu vim para Manaus e aqui eu vivi toda a minha vida, né, até ano passado. Você veio estudar? Sim, vim estudar. Ia fazer a 8ª série ainda na época. E aqui foi que eu conheci a igreja que eu tomei, depois já de ter me convertido, tomei decisões que foram cruciais na minha vida. Como, por exemplo, guardar o sexo para o casamento, porque na minha igreja antiga eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E quando eu pisei na igreja e eu ouvi falar sobre isso, eu falei, opa, eu quero isso pra mim. E aí eu tomei essas decisões e outras que fizeram toda a diferença na minha vida. Eu tinha, nessa época, 16 anos.
Ah, que legal. E a sua família também converteu na mesma época? Então, eu não falei da minha família. A minha família me levava para a escola dominical. A minha mãe me deixava na escola dominical, mas não necessariamente ela ficava. Às vezes ela ficava, às vezes não. E a gente ia no culto aos domingos. Eles eram os domingueiros. Isso lá na sua igreja, mas isso fez toda cidade. Mas isso fez toda a diferença na minha vida. Porque como eu cresci indo para a igreja, por mais que muitas vezes minha família só me deixasse lá e fosse embora, eu cresci sendo ratinha de igreja. Então eu gostava, amava, eu cresci participando do grupo de louvor, do grupo de Isso criança. Tudo isso. Então eu sempre vivi nesse meio cristão. Isso foi importante para você? Muito, muito importante. E quando você chegou em Manaus, né? Você veio para uma grande igreja, ali você participou de ministérios, como que foi isso? Então, logo que eu cheguei em Manaus, eu não fiquei, acho que uns 2 anos e pouco, sem igreja, eu não ia pra nenhuma igreja. Foi? Não fiquei 0, mas porque eu não podia mesmo, eu era adolescente e tal, não tinha com quem eu ir, né, meus pais não confiavam em sozinho, então tive tudo aquilo, e eu orava na época, falando assim, eu quero muito ir pra uma igreja, eu queria ir pra qualquer igreja, não importasse qual fosse, eu queria ir pra uma igreja, que fosse evangélica. E foram passando os anos e eu lembro que eu desisti de procurar a igreja. Olha só, eu falei, não vou mais procurar a igreja, porque eu acho que, cabeça do adolescente, né? Acho que Deus não quer que eu vá pra uma igreja agora. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos, eu acho. E nessa época eu entrei num emprego num menor aprendiz. Era um estágio, né, pra quem tava no ensino médio. E nesse estágio eu conheci uma pessoa que era dessa igreja, né? Que era da igreja que eu faço parte, né? Ainda, da Nova Igreja Batista em Manaus. E ela me convidou para a igreja. Eu falei, olha, uma pessoa me convidando para ir para a igreja, porque ninguém até então tinha me convidado para alguma igreja. Eu que ia, tipo assim, eu ia para a igreja, visitava uma ou outra, e depois eu desisti, porque todas que eu ia, eu não me sentia bem, assim, as pessoas não falavam comigo, não tinham muitas pessoas da minha idade, 15 anos, né, eu acabava saindo. E dessa vez ela me convidou para ir, fui, marquei com ela a primeira vez, não deu certo, nossa, peguei um ônibus, fiquei no terminal esperando ela, no terminal de ônibus. Ela não conseguiu me encontrar, desencontrou, voltei pra casa. Nesse dia eu chorei horrores. Eu falei, tá vendo? Não dá certo eu ir pra nenhuma igreja. E ela me convidou novamente, eu aceitei o convite. Aí dessa vez eu fui. E a partir desse dia eu nunca mais deixei de ir. Que essa legal. foi a igreja que eu fiquei. E quando eu entrei, o primeiro ministério que eu fiz foi o ministério de recepção artística da igreja, né? As pessoas ficavam recepcionando lá. E depois disso eu fiz alguns ministérios. O meu segundo ministério marcou muito a minha vida, porque foi o ministério de missão. A gente fazia missão aos finais de semana numa igreja filha, né, dessa igreja mãe, e então era domingo, a gente ia para a escola bíblica dominical da nossa igreja, acabava a escola bíblica dominical, nós íamos para essa outra igreja filha fazer missão. Então a gente saía para convidar, a gente comia farofa, sabe, na panela, todo mundo dividia, eram 12 pessoas, então a gente dizia que eram os 12 discípulos. E eu já tinha 17 anos, né? Já tinha passado um tempo, eu já estava com 17 anos. E esse ministério foi muito importante na minha vida, porque na minha igreja lá no interior, ela recebia muitos missionários, né? Um missionário vinha, passava lá, e eu achava aquilo muito interessante. Eu com 10, 11 anos, eu falava, nossa, eu quero ser missionária, porque ficar viajando é legal. A motivação era errada, mas a sementinha estava sendo plantada. E isso reacendeu. Eu lembro que quando o pastor anunciou, olha, tem uma vaga para entrar nesse ministério de missão, né, dessa igreja filha. Aí eu falei, eu quero essa vaga. Só que era para maior de idade. Eu falei, eu tenho 17 anos, será que cola? E eu fui falar com a líder, vamos lá com o pastor, falar com ele. Fomos lá com o pastor e ele me deu uma liberação especial para fazer parte dessa missão. E isso fez muita diferença, porque aí reacendeu aquela chama que eu tinha com 10, 11 anos de idade, de querer ser missionária. Eu falei, cara, eu amo isso, eu quero isso pra minha vida, eu quero ser missionária mesmo. E depois eu fiz ministérios de arte, eu fiz dança, fiz teatro sem fala, e tudo isso contribuiu muito, não só falando de talento, mas
de caráter, sabe? Onde você trabalha responsabilidade, compromisso, sabe? Chegar no horário, ser pontual, cumprir as responsabilidades, cumprir a sua palavra. Então, tudo isso foi me moldando muito ao decorrer de todos os ministérios que eu fiz parte. Sabe, eu trabalho com jovens, como tu sabe, há muitos anos, né? E às vezes a gente pensa, o jovem fala assim, ou qualquer pessoa, né? O adulto, o idoso, eu não sei falar, né? E você estava sedenta por uma igreja, uma pessoa veio, convidou você, né? Uma terra fértil, só procurando uma semente, né? E às vezes a gente não convida. E mês passado, né? Eu estava numa clínica e eu comecei a conversar com uma pessoa. E às vezes a gente pede oportunidade, né? E ela tinha uma filha adolescente, naquela fase, né? De 12, 13 anos, né? Em que há muito conflito entre pais, né? Aí eu comecei a conversar com ela, falei, lá na minha igreja tem um grupo de adolescentes super fantástico. Na hora ela aceitou. Ela já está vindo há dois finais de semana, vai para o terceiro. Ela disse, ela está super envolvida. Ai, que né? Estava só esperando Exatamente. As pessoas estão sedentas, né? Sim. Como Jesus falava, se eu me calar, até as pedras clamarão, né? Se elas se calarem, até as pedras clamarão. Então, às vezes, a gente se cala, a oportunidade está ali e a gente não precisa fazer tanto esforço, né? E eu achei muito interessante isso. Às vezes é um convite, e às vezes a pessoa tá num momento propício como era o seu. Sim. Né? Eu tava querendo entrar numa igreja. Custe que custar, eu queria entrar. Porque eu já tinha uma história, né? Então eu queria viver aquilo ali. Poxa, Neule, que legal. Neule, eu sei que hoje você está numa igreja, né? Você foi enviada, vocês, né? Você e o seu marido foram enviados para serem missionários numa igreja no interior do Amazonas. Um grande desafio, né? Eu sei que não é fácil, vocês largaram tudo, né? Amigos, família, uma boa estrutura, uma igreja grande, né? Quantos quilômetros são? 400? São 260 e pouco, menos de 270. E eu sei que não foi fácil, né? Mas eu não vou pular as etapas, né? Eu sei que até chegar a esse momento houve um processo, né? E nunca é bom a gente pular processo. Eu sei que você foi uma jovem que amadureceu na igreja, né? Mas como foi esse chegar até aí? Como foi conhecer o seu esposo, né? Porque às vezes a gente quer pular etapas, né? É o famoso... A minha filha fala assim, tem gente que romantiza muito o campo missionário, mas chegar até aqui foi preciso decisões muito antes, né? Como foi conhecer alguém com a mesma visão, o mesmo desejo missionário? Como foi isso aí? Conta pra gente. Então, eu vou resumir essa história, ela é longa, eu vou resumir aqui. Eu sempre tive no meu coração essa vontade de servir a Deus indo para algum lugar. Fabiana, eu não sei, é Deus que coloca no nosso coração, né? Porque eu tinha completa certeza que o meu lugar não era aqui em Manaus, né? Não era em Manaus. Eu falava, eu vou para algum lugar, eu não sei para onde é. Só que eu tinha as minhas ressalvas, né? Eu falava assim, eu não quero ir pro interior do Amazonas. Você falou isso pra Deus? Eu falava pode ser outro interior, de outro lugar, né? Tipo, Paraná. Mas eu sempre falava pro Senhor, Senhor, eu tô com meu coração disposto. Só que nesse percurso, eu comecei um namoro, né? Eu namorei com 18 para 19 anos. E esse meu ex-namorado, ele não tinha o mesmo propósito que eu. E Deus me mostrou isso no primeiro ano, nos primeiros meses de namoro. E eu falei, tem que terminar esse namoro. Eu não consegui terminar, porque às vezes você acaba se convencendo de que a pessoa vai mudar ali, né? Ela vai se apaixonar por missão também. Acontece, em alguns casos acontece da outra pessoa por causa da outra pensar e ela receber ali, né? Ser chamado dela e tudo mais. Mas como foi no meu caso, não teve isso. Então eu namorei com essa pessoa, terminei. Pelo principal motivo foi esse, a pessoa não tinha o mesmo chamado que eu. Terminei e eu conheci o Daniel
o meu marido após esse término, né? Na verdade, já conhecia ele, porque a gente se conhece na igreja, né? Já conhecia, já sabia da existência dele. E olha só que engraçado, a mãe dele era minha amiga, porque nós fazíamos um ministério juntos. Então a gente já conversava, eu sabia muita coisa da vida dela. E inclusive, eu não contei essa parte, eu acabei pulando, mas eu ia casar. Eu ia casar assim, de estar de apartamento comprado, de estar há 3 meses pra casar ali, sabe? Quando você tá decidindo as últimas coisas e tal. Então eu tava com isso. E ela ia ser a minha madrinha. Imagina, a mulher que hoje é minha sogra ia ser uma das madrinhas do meu casamento. Isso é meio doido, né? Mas Deus faz essas coisas. E quando eu terminei, eu passei por um processo de aconselhamento, né? Eu fui aconselhada fortemente a terminar, assim, da pessoa que me aconselhou. Eu falava assim, minha filha, fuja e não olhe pra trás. E quando eu ouvi isso, o meu mundo desabou, assim, acabou. Porque eu falei, e agora? Eu vou perder um casamento, assim. Eu tinha 23 anos, tá? E agora, com quem eu vou casar? Bem dramática, né? 23 anos. Eu falei, o que será do meu futuro? E eu lembro que eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, se esse sentimento não é da tua vontade, arranca do meu coração, porque eu não quero estragar com a minha vida. A gente só tem uma vida pra servir a Deus. Se eu caso errado agora, e esse cara, ele não vai querer a mesma coisa que eu quero, como ele disse. Na verdade, ele chegou a falar pra mim que não, que ele queria e tal, mas as ações, as atitudes não mostravam isso. Eu falei, eu não quero acabar com a minha vida. E eu lembro que eu fiz uma oração que uma pessoa falou pra eu fazer quando eu tivesse, sabe, aquele ponto assim, não, vou ligar pra pessoa pra gente reatar e tudo prosseguir, que é a oração, tipo, Senhor, me abraça e não deixa eu fazer nada que não é da tua vontade. E eu lembro que eu fiz essa oração por vários dias. E um dos conselhos que eu recebi também foi que eu precisava abrir meu coração. Abrir meu coração no sentido de, conheça outros rapazes, aceite convites. Rapaz convidou você para tomar um sorvete, vai lá, aceita. Esqueça o passado. Fabiana. Muda a fase. Muito difícil. Eu sei, mano. Eu aconselho jovens a todo muito tempo. Difícil. Que termina um ano, tá pensando no ex. Eu falei, ainda já passou um ano. Muda essa fase. Eu tinha esperança de voltar, entendeu? Eu falei, não, a gente vai voltar, a gente vai reatar, ele vai tomar decisões, ele vai mudar, ele vai ser tudo diferente. E não foi, mas em menos tempo do que eu esperava, Deus tirou, assim, arrancou o sentimento do meu coração. Parece que nem existia mais, sabe? Uma coisa assim, de Deus mesmo. E nesse meio tempo, né, fui aconselhada a abrir meu coração. Então, e você abriu. Aí eu andava assim, tipo, quem será, né? Quem temos aqui? E me aconselharam assim, mas rapazes, bons rapazes, observe isso, aquilo e tal. Então eu sempre observava isso nos rapazes, não era qualquer rapaz, né? Então eu andava assim meio, sabe, igual suricate, assim, olhando, prestando atenção. De cabeça em pé. Só que aí, olha só o que aconteceu. Pode falar tudo, né? Uhum. Eu conheci o meu marido, assim, mais profundamente nessa época, né? Já conhecia, sabia da existência dele, mas nunca tinha parado pra conversar. E eu lembro que a primeira vez que eu falei com ele, que eu tive uma conversa um pouquinho mais longa, eu tava indo, assim, eu tava andando na igreja, e ele chegou e me abordou e ele falou, e aí, Nani? Ele me chamou de Nani porque a mãe dele me chamava de Nani, né? E aí, Nani, como que tá os preparativos pro casamento? Ele não sabia que eu tinha terminado. Aí eu falei, eu não vou casar mais. E continuei andando, porque eu já achei ele, assim, muito invasivo, né? Falei, como que ele vem me perguntar uma coisa dessa? Eu tava arrasada, assim, destruída por dentro. Aí eu falei, aí ele falou, poxa, desculpa. Ele falou, não sabia. Que discreto. Paciência com esse cara. Porque eu não conversava com ele. Só que ele tinha essa coisa de chegar e conversar com todo mundo. Ele fazia isso, ele rodava a igreja falando com todo mundo. E eu era mais uma dessas pessoas que ele tava ali, né, abordando. Aí, só que, olha o que ele me falou nesse dia. Ele namorava nessa época. Ele tinha uma namorada. E ele falou assim pra mim, eu vou ter que terminar meu namoro também. Eu não sei porque ele falou isso. Eu acho que ele quis dizer assim pra mim, tipo, olha, eu entendo pelo que você tá passando, eu vou passar por isso também. Aí eu falei bem assim, tá, tipo, que legal, beleza.
não nos falamos mais, eu fui embora também. E ele me deu essa informação, né? De que ele ia terminar. Ele é bem comunicativo, né? Ele sempre foi, até hoje. Sim. E ele me falou que um dos motivos pelos quais ele ia terminar era por causa de diferença de propósito também, né? Eles não tinham o mesmo propósito ali, ele já queria ser pastor. Tinha ali o chamado dele muito forte para isso. Desde adolescente. Isso, muito forte. Então, ele foi aconselhado a terminar, né? Por esse motivo. Aí, passaram-se as semanas, eu acabei entrando no grupo de amigos em que ele fazia parte, porque eu tinha uns amigos que eram amigos dele em comum. Então, os meus amigos, pra me, sabe, botar pra cima, pra eu esquecer o passado, pra eu bola pra frente, aí começavam a me chamar pra todas as barcas. Então, eu sempre tava, e muitas dessas barcas ele tava também. Mas assim, eu comecei a observar, eu falei, nossa, esse menino sabe muito de Bíblia, nossa, ele não sei o que. Aí eu falei, BCI, mas ele tem namorada, né, tipo, fora do campo, né, não esquece isso. Só que aí ele terminou, passou um tempo e terminou o namoro, e nessa época eu já tinha ali uma torcida pra gente namorar. Criaram a turma dos alcoviteiros. Exatamente. E tudo combinou pra isso. Então, depois que ele terminou o namoro, a gente passou a se conhecer, conversar mais e falar. E começamos a namoramos por um ano e durante 1 ano e 7 meses. E hoje a gente tem um pouco mais de 6 anos de casado. Legal. É um resumão, assim. É um resumão. É um resumão. Que legal, que maravilhoso. É uma história bem engraçada. E a minha ex-futura madrinha, hoje é a minha sogra. Pois é, e o menino que foi inconveniente, eu não sabia, mas era meu futuro marido. Aí, ó. A gente nunca sabe, né? Seguiu o conselho, né? Tava aberto até pros inconvenientes. Até pros inconvenientes. Eu falei, poxa. E foi rápido, assim, eu achava que, olha só, porque assim, quando você é jovem, né? Eu não sou jovem, né? Mas mais jovem. Você acha que as coisas, elas vão ser muito maiores, né? Do que elas realmente são. Eu achava que eu ia ficar... Sério, Fabiana, eu ia ficar uns 2 anos sofrendo até eu me recuperar. Nada, em 2 meses Deus tinha arrancado aquele sentimento do meu coração, porque realmente não era dele. Era. E eu era outra pessoa. Eu lembro que as pessoas chegavam pra mim, Fabiana, era muito louco. As pessoas me elogiavam pela minha decisão. Que bom que você fez isso. Você é outra pessoa agora. Tipo, eu tô te vendo, você tá com outro sorriso. Você tá não sei o quê, eu te vi aprisionada. Coisas desse tipo. Eu falava, nossa. E você nunca percebeu, né? Sim, eu nunca percebi. E as pessoas vindo falar comigo, me parabenizar por uma decisão desse tipo, assim. E depois dessa, vamos chamar de união de propósitos, né? Como foi essa preparação? Eu sei que vocês passaram um tempo, né, no Ministério de Crianças, Sim. que é uma ótima preparação, né? Ele já havia... ficaram também no Ministério de Ensino por um tempo. E como foi isso até o grande envio, né? A parte do grande envio, não. Até serem enviados para uma igreja. Como foi essa parte? Então, eu já comecei... Quando a gente começou a namorar, eu já sabia muito bem do propósito dele. Então, não era novidade pra mim. Não fui pega de surpresa, né? Eu já entrei no barco sabendo qual barco era. Então, a gente procurou alinhar as coisas que a gente fazia pensando nesse propósito. Eu entrei no Ministério de Crianças e, na época, eu não queria entrar no Ministério de Crianças porque eu estava num outro ministério de missão. Era um ministério que fazia missão em escolas, viajava pelo Brasil e tudo mais. Então, eu gostava daquilo, eu gostava daquela vida. Mas aí eu entrei no Ministério de Crianças, que eu me apaixonei perdidamente por esse ministério. Passei 5 anos. E nesse ministério eu desenvolvi, eu posso dizer assim, que as coisas mais importantes que hoje eu sei sobre liderança, liderar pessoas, principalmente eu aprendi nesse ministério. Então Deus me moldou muito ali durante esse tempo, aprendi a trabalhar com crianças. Hoje eu estou liderando o Ministério de Crianças na minha igreja e estou usando tudo que eu aprendi durante esses 5 anos, estou usando agora. E um outro ministério que nós fizemos também, que pra gente foi crucial, que foi o último ministério que nós fizemos na igreja antes de ser enviado, que foi o ministério com os jovens. E é engraçado, isso eu não sei se você sabe disso, não sei se eu já te falei, mas
eu não queria sair do Ministério de Crianças pra ir pro Ministério de Jovens. Não queria. Aí eu falo que eu fui arrancada do meu ministério. Eu lembro do drama. Amava. Aí o Daniel, meu marido... Bem dramático, eu lembro. Daniel, meu marido, falava pra mim assim, nossa, tu sofre de todos os ministérios que tu sai, tu sofre. Eu não queria ir pro Ministério de Criança, agora tu não quer sair do Ministério de Criança. Ainda bem que ele não dá trava pra ti, né? Não dá não. Aí, mas eu falei bem assim, não, eu vou. Se for, eu sei que nós escapamos de ir, né, várias vezes pros jovens, mas sempre era interditado ali, não dava certo. Aí nesse ano que foi o ano de 2020, nós fomos de fato para trabalhar com jovens. E eu lembro que semana após semana, pra mim era uma luta estar no Ministério de Jovens, porque eu queria estar no Ministério de Crianças. Eu sonhava com um dia que o pastor da nossa igreja, o pastor presidente, ia chegar e ia falar assim, Neuriane, você vai voltar para o Ministério de Crianças, porque nós vimos que o seu lugar é lá. Eu falava, quando que esse dia vai chegar? E esse dia não chegava. E eu lembro que um dia nós estávamos numa reunião com você, com o pastor Leandro, seu esposo, e outras pessoas, outros líderes, e você começou a falar do seu amor pelos jovens, e eu lembro que tu lagrimou. Aí eu fiquei te olhando assim, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não queria estar aqui. Olha como eles falam, olha como a Fabiana tá falando com tanto amor desses jovens, desse ministério. Eu tô me sentindo uma hipócrita aqui. Mas eu voltei para casa nesse dia e eu orei. Eu falei, Senhor, é aqui que tu queres que eu esteja? Então me dê amor por esse ministério, Senhor, me dê amor. E eu lembro perfeitamente, Fabiana, eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu fui fazer. E mais uma vez, Deus virou uma chavinha, assim, sabe, no meu coração. Eu me apaixonei pelo Ministério de Jovens. Eu amava estar com eles, assim, fazer as programações, estar no ministério. Eu até enfrentei vários medos que eu tinha, por exemplo, de falar para muitas pessoas e tudo mais. E aquilo foi mudando. Aí um dia eu cheguei pro meu marido e falei, olha, se chegarem para mim e perguntarem se eu quero voltar para o Ministério de Crianças, vou dizer que eu não quero. Aí ele falou, já? Eu falei, já. Só que não espalha, deixa eu, que senão vão querer me tirar daqui de novo. E foi, nós ficamos quase 2 anos no Ministério de Jovens. E esse foi o nosso último ministério. Como foi importante, Fabiana, pra gente ter ficado esses 2 anos. Como foi extremamente fundamental pra gente levar o trabalho que a gente tá levando agora. Não só com jovens, né? Mas com tudo, porque você trabalhar com um grupo de pessoas, você não aprende só a trabalhar com aquele grupo de pessoas, né? Uhum. Você aprende muito sobre liderança, sobre relacionamento, sobre amor na prática mesmo, enfim, uma série de outras coisas que envolve você trabalhar com servos de Deus, né? Porque a primeira coisa que você tem que pensar não são meus liderados, né? Não são... É de Deus, é um servo, é um voluntário, assim como eu sou também. E aprender isso com pessoas com exemplos tão bíblicos que nós tivemos fez toda a diferença. Neuli, uma das coisas que eu sempre tenho trazido pessoas aqui fenomenais, assim, para mim tem sido uma mesa de aprendizado, né? Hoje tá saindo um podcast com a Thaís, que, nossa, para mim foi uma mesa, assim, com a Julie também, mulheres fenomenais, né? E são mulheres que estão sendo muito relevantes na vida de outras mulheres. Como é que é esse desafio, né, de ser mulher, de ser esposa de pastor, de ser líder, né, de estar à frente, né, liderando, né, outras mulheres, né? Eu sei que não é fácil, né, porque uma coisa é a gente ver ali bonitinho na teoria. Eu sei que liderar pessoas não é fácil, eu sei muito bem disso, né? Eu tô amando, né? Eu já assisti todos, eu tô assistindo pela 3ª vez The Chosen, né? Ai, que série maravilhosa! E aquela série é fantástica porque traz um ministério de Jesus muito humano, né? Aquelas brigas, picuinhas, aquela confusão e tal. Coisas mais entre linhas que você fica imaginando ali, né? Tipo... Aí eu fico pensando, meu Deus, se no ministério que Jesus estava ali, tinha tanta confusão, fofoca, arenga, briga, né? Um falava mal do outro, o Mateus ali era todo o tempo humilhado. Imagina no nosso, né? E olha que só tinha 12, né? Imagina nas nossas igrejas. Sim.
como é que é esse desafio, né? Você como mulher. Eu vou entrevistar o seu esposo também, logo, logo, e eu vou perguntar dele, mas eu queria uma visão de mulher, né? O nosso grande público são mulheres, né? E infelizmente hoje nós vivemos numa geração que tem tido alguns medos de tomar decisões como a que você tomou, né? Eu acho que diante de muitas setas de Satanás, foi a mesma pergunta que eu fiz para a Thaís, né? Que às vezes desenha uma visão da mulher meia deturpada, sim, né? Ah, porque é esposa do pastor, né? Mas eu queria que você falasse do seu coração, né? Dos seus desafios, dos seus medos, das suas conquistas, né? Dos seus frutos, o que você tem colhido, né? Porque às vezes a gente fala mais das dificuldades, sim, do que das próprias vitórias. Sim. Conta pra mim como tem sido esse desafio. Como você falou, né? É difícil. Você saber que tem pessoas ali que estão te observando, estão te olhando. E muito mais velho que você, né? Sim! Porque você tem cara de menina. Sim. Não, foi uma das coisas que quando eu cheguei lá na cidade, né? Foi uma das coisas que as pessoas tinham muita curiosidade de saber qual era a minha idade. Quantos anos eu tinha. Hoje ela tá com 100 membros. Eu vi um vídeo um dia desse. Isso, tá com fez quase um ano, isso. né? Fez um ano. Tem um ano já. Aí vocês encontraram a igreja, vocês assumiram a igreja com... Ela tava totalmente fechada e tinha 2 famílias. Somando davam mais 8 pessoas que estavam esperando, aguardando um pastor e assumir o trabalho lá. Mas ela tava completamente fechada há 2 anos. Então a gente pegou basicamente do zero mesmo. Uhum. E ela estava fechada há 2 anos? Ela estava fechada há 2 anos. Sério? Sem ninguém. As pessoas que faziam parte dessa igreja, elas foram para outras igrejas. Algumas pessoas saíram mesmo, né? Se desviaram, né? Jovens principalmente. Outras foram para outras igrejas. E essa família que nos recebeu lá, 2 famílias. Elas estavam aguardando todo esse tempo por uma ida, né, de alguém lá e assumir esse trabalho. Eles chegaram a visitar em outras igrejas, mas eles diziam que eles acreditavam que o Senhor ia mandar alguém para reabrir a igreja deles e levar aquele trabalho. E hoje a gente olha, a igreja está com quase 100 pessoas. Nossa! E vê, sabe, o quanto... Fabiana, são milagres, a gente vê milagres. Cada mês a gente vê milagres acontecendo ali. Deus tem feito coisas maravilhosas mesmo. Deus nos deu uma igreja que a gente não merecia, mas Deus nos deu uma igreja que nos ama muito, Fabi. Muito, muito. Um dos meus medos que eu tinha era chegar lá e encontrar alguma espécie de rejeição, né? Comparação e tal. Mas como a gente pegou a igreja fechada, né? E tinha essa família que nos recepcionou super bem, com muito amor, assim, então a gente foi crescendo junto com a igreja. E uma igreja, pessoas muito amáveis, acolhedoras. Nós engordamos, inclusive, por causa de todo esse acolhimento, né? Dando oferecer que é o mal do crente, né? Engordamos por causa disso, mas o Senhor tem sido muito e ainda bom. Mais no interior. Nossa. No interior é um peixe aqui, peixe, farinha, açaí. Um açaí, uma tapioca, nossa. E nessa cidade tem uma culinária muito boa, sabe? Bem diferente de outros lugares do interior do Amazonas lá. Inclusive, eu falo que a melhor pizza do Amazonas está lá. Nessa cidade. Olha, você está me prometendo Elas e o Pai lá. Olha, tá a equipe aqui todo dia esperando uma missão lá. Vamos marcar esse dia hoje. Vamos fazer um grande evento lá do Elas e o Pai. A Nath já tá desesperada. As meninas estão querendo, né, meninas? Olha aqui, ó. Tem uma equipe aqui. Olha, a gente já vai convidar até de barco. Você nem sabe nadar. Tem colete. A gente vai providenciar colete. Mas respondendo, Fabiana, sobre essa questão do desafio de lidar com mulheres, é uma coisa que Satanás ele ataca muito, né? O coração da mulher, planta muitas mentiras, pega verdades e distorce totalmente e apresenta ali como se fosse algo aceitável.
Eu falo que trabalhar com mulheres adultas, principalmente mulheres casadas, né? No caso, o Ministério de Casar, é muito mais difícil até que trabalhar com jovens, né? Às vezes eu falo que jovem é até mais moldável, né? Verdade. O adulto, ele já é mais resistente a mudanças, né? Você já tem mais ressalvas com o adulto também. Com o jovem, não. Mas é um desafio. Uma das coisas que eu falo, eu me policio, né? E às vezes tem frutos do espírito que você tem que estar trabalhando na sua vida diariamente. Eu tenho aqueles que eu tenho mais dificuldade de desenvolver. Então eu falo, e toda vez que eu falho, né, que eu tô ali, eu tô errando, eu falo, ai Senhor, se eu tô fazendo isso, imagine minhas ovelhas, o que elas não estão fazendo? Imagine as mulheres do meu grupo pequeno, né, do meu grupo de amizade, o que elas estão fazendo? Então é uma cobrança que você deve se fazer, né? A Bíblia fala que você que exerce alguma função, né, algum cargo de liderança, você vai ser mais cobrado, né? A sua cobrança ela é maior, porque você tem pessoas que estão ali te seguindo, né? Pessoas que estão olhando os seus passos, literalmente. E quando você é mulher de pastor, isso triplica a que a mulher do pastor. Porque é isso. E assim, eu vejo que é um grupo que a gente precisa atacar com a verdade, com a palavra de Deus. Eu sempre falo que o meu objetivo com as mulheres que eu lidero, que eu ando perto, é que elas se pareçam mais com Cristo, né? Não se pareçam mais comigo, com o que eu falo, mas que elas se pareçam mais com Cristo. Um exemplo. Eu sempre falo que se tem uma mulher que ela tem problemas com roupa, né? Ela tem problema, né? Veste roupa indecente, imoral. Essa mulher, quando ela passar, né, quando ela mudar a forma dela se vestir, quando ela se vestir, né, de forma decente, ela deixar, sei lá, o mini short, a mini saia e trocar por umas roupas maiores, isso mostra que o espírito tá sendo alimentado na vida dela, porque é proporcional. Eu falo que a roupa da mulher é proporcional ao nível de intimidade que ela tem com Deus. Então, o meu objetivo vai ser sempre que essa mulher ela se pareça mais com Jesus. E como que a gente faz isso? É Bíblia, é palavra, é estudando, é sendo exemplo, porque realmente é um desafio muito grande. Dentro desse momento desafiador, né? Porque você é muito jovem, chegando lá, né? Uma igreja, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Se sentiu incapaz, chorou muitas vezes. Como foi esse dilema, assim? Sim, eu, na verdade, contei a história e pulei algumas partes dela, que é o que eu vou contar agora, como foi. Quando nós recebemos o convite, aí você pode pensar agora, nossa, Nerlene tá bipolar, porque tu disse que quando tu era adolescente queria ser missionária. Aí com 16 anos se reafirmou no teu coração e você sempre teve esse propósito aí, o que tu vai falar agora? Quando a gente recebeu o convite, eu gelei. E sabe o que eu respondi? Eu falei, não vou. Mentira! Fabiana, eu falei, eu não vou. Falei pro meu marido, eu não vou. Não vou. O que passou pela tua cabeça? Deu medo de quê? Deu medo, Fabiana. Era medo. Emprego, era casa, era o quê? Tudo. Porque quando você tem 15, 16, 20 anos, você tem uma cabeça totalmente diferente quando você tem 30, né? E eu me vi uma pessoa muito egoísta, que eu nem sabia que eu era tão egoísta. Porque todas as minhas preocupações foram com coisas materiais. Eu lembro que a minha sogra, ela me pediu pra... isso no dia da inauguração da igreja lá. Eu fui quando foi à noite, né? Acabou a inauguração. Todo mundo foi para suas casas, nós fomos pro hotel. E eu deitei na cama e eu comecei a chorar. E a gente estava no mesmo quarto, eu, ela e a minha cunhada. Eu comecei a chorar. E ela falou assim, o que te aflige? Ela perguntou, o que tá te incomodando? Aí eu falei pra ela, tudo. Ela, mas tudo o quê? Aí eu listei pra ela. E todas as coisas que eu listei eram coisas materiais. Eu tava preocupada, né? Como seria ali. E ela falou pra mim assim, minha sogra é muito sábia, né? Uma pessoa muito fantástica. Ela falou, Nani, não fica preocupada com isso, porque Deus vai suprir isso e muito mais pra você. E na verdade eu sabia que Deus ia suprir. Eu não tinha essa dúvida, mas o fato de eu ter que deixar tudo. Meu marido tinha um emprego estável, eu tava com um emprego estável também. A gente tava
muito bem, confortável financeiramente, né? Então a gente tava assim num ambiente muito fofinho, sabe? A gente tava, sabe, sentando no pudim. E é engraçado que durante o nosso casamento a gente não comprou casa. A gente sempre achava que ia para uma missão ou outra e tal. A gente falou, vamos ficar aqui morando de aluguel. Só que quando foi em 2021, a gente sentou e falou assim, pela primeira vez em 5 anos de casamento, a gente parou, sentou e falou, eu acho que a nossa missão é aqui. Eu acho que Deus quer que a gente fique aqui em Manaus. E compraram uma casa. Aí nós com a baixa do IOF. Fomos atrás de comprar casa. Fomos atrás. E onde eu queria morar? Queria morar ali no bairro aqui em Manaus, né, que é o Tarumã, ali perto da Ponta Negra, que tem aqueles condomínios de casa linda, né? Falei, meu sonho é ali, vamos lá. E nós fomos atrás de um lote, não tinha lote mais disponível nesse condomínio. Só que o corretor falou bem assim, olha, eu vou procurar um lote pra vocês, vou conseguir um lote aí. E o corretor ficou, né, trabalhando, procurando, achou um, ligou pra gente e falou, olha, achei um, de uma mulher que tá se mudando pro Ceará e ela tá querendo vender, só que falta alguma coisinha pra ela tomar a decisão final, mas vocês são o primeiro da fila. Falei, ok, vou comprar, vamos orar e se der certo. E quando foi numa terça-feira à noite, o pastor, presidente da nossa igreja, ligou pro meu marido e nessa noite ele fez o convite pro meu marido da missão. E na quarta-feira de manhã, exatamente um dia depois, o corretor liga e fala, a casa é de vocês, o lote é de vocês. Eita! Eu já vou preparar o contrato. Aí o meu marido, peraí, calma aí só um pouquinho. Os planos mudaram um pouco aqui. Nossa! E Fabi, é tão engraçada essa história que a gente tem uma foto na frente desse lote. Porque a gente queria fazer aquela foto, sabe, do início do lote, aí o lote não sei o quê, aí o início da construção, né? A gente guardou essa foto. Falei assim, eu acho que Deus viu a gente tirando essa foto nessa hora. Ele falou assim, meus filhos tão iludidos. Sabe de nada, inocente. E nós desistimos. Eu falei bem assim, pô, Deus, ele mandou a gente, ele tirou a gente da nossa zona de conforto num momento que a gente achava que a nossa missão era aqui, que a gente não ia mais ser enviado para nenhum lugar e que a gente ia trabalhar aqui, dar o nosso suor aqui. E quando foi nesse momento, acho que Deus esperou a gente sentir esse tá confortável pra vai. E nós fomos. E eu falei isso pra ela, então eu fiquei, pra mim foi muito difícil. Eu já tava com uma outra cabeça também, né? Eu já tava me conformando que eu não iria mais ser enviada. Olha só, como é? E eu falei assim, não, acho que a gente não vai mais. Nessa época, eu tava fazendo um tratamento também pra engravidar no final de 2020, pra tentar engravidar, né? Eu tava fazendo um tratamento que eu precisava fazer antes. E aí eu falei, como? E agora a gente não vai poder engravidar mais? Eu vou perder o plano de saúde, porque a gente ia perder tudo, né? Vou perder o plano de saúde, vou perder isso e aquilo. E fiquei 2 semanas orando, pensando. Naquela crise. Aí eu tinha, Fabiana, olha só a minha cabeça, né? Eu falei assim, tô com medo de abrir a Bíblia e pegar a lapada. Senhor, Deus falar aquilo que eu não quero ouvir. Mas eu falei sim, Senhor, eu vou. E eu sei que vai ser difícil. E pra mim foi muito dolorido. Eu não vou mentir, Fabiana, foi muito dolorido deixar assim. Porque é muito fácil quando a gente pensa e quando a gente fala, mas quando você se depara assim, fala, e agora? E aí tu vai deixar tudo. E você vai, aí você tem um impacto. Eu senti esse impacto muito forte, muito mais que o meu marido. Meu marido, ele é mais tranquilo, eu tenho um problema mais com mudanças bruscas, assim. E eu falei bem assim, eu vou, não sei como vai ser. Os 2 primeiros meses pra mim foram muito difíceis, assim. A gente não se mudou completamente, a gente ficava indo e voltando. E isso pra mim era uma tortura, porque quando eu tava aqui eu não queria voltar. Quando eu tava lá eu amava as pessoas, amava ver a igreja crescendo aos pouquinhos. Aí quando eu voltava pra cá, eu falava, eu não quero voltar mais. Aí chegou um dia, eu falei pro Daniel, meu marido, eu falei, olha, vamos nos mudar definitivamente logo. Por quê? Por causa do trabalho dele? Por causa do trabalho dele, ele ainda tava se desligando e eu também ainda tava me desligando do meu. A gente tinha alguns compromissos ainda. Mas assim que ele se livrou, eu falei, vamos nos mudar semana que vem, porque eu não aguento ficar nesse vai e volta. Meu coração não aguenta. Mas foi difícil. E sabe o que é engraçado, Fabi? Deus, ele supre
muito mais do que você precisa. Uma pessoa falou pra mim, Neuliane, você não vai ser feliz se você não estiver aonde Deus quer que você esteja. Não importa se seu chamado é numa tribo indígena ou é numa capital de um estado top, né? Não é em outro país. Não importa. Você não vai ser feliz. E essa frase ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, se é pra ser feliz em Itacoatiara, interior do Amazonas, eu vou ser feliz lá, fazendo a vontade de Deus. Não sei como vai ser, não sei como vai acontecer, como que a gente vai se sustentar, eu não sei, mas isso aí é com Deus. Mas foi um processo. Deus, ele precisou me sentar na cadeirinha, pegar a minha mão e falar, vem cá, ó, para com isso. Foi mais ou menos isso que Deus fez, assim, e depois que fui trabalhando essas coisas na minha vida, Deus foi falando comigo através de algumas situações que aconteceram na minha própria família, outras coisas que aconteceram na minha vida, assim, Deus foi me mostrando, minha filha, você não tem controle de nada, sou eu que tenho controle sobre a sua vida, então confia e vai. Eu estava conversando com um jovem recentemente, né? Aí eu lembrei de uma palestra do Myles, né? Era um grande palestrante de liderança americano, ele já até faleceu um tempo desse, que ele dizia assim: você jamais será feliz fora do seu propósito, né? Então, para quem tem um propósito, para quem entregou sua vida para Jesus, aí ele até citava um exemplo assim, né? A águia, ela só é feliz voando. É assim a vida do cristão. Sim. Você só vai ser feliz, sim, cumprindo o propósito para o qual você foi chamado. Teve um pensamento também que não saiu da minha cabeça. Eu me imaginei chegando na frente de Jesus. Eu sinto até vontade de chorar quando eu lembro, porque isso como foi muito forte. E Jesus perguntando de mim o que eu tinha feito. Aí eu preferi... E eu respondi para ele, eu preferi ficar no meu conforto. Preferi ficar com o meu emprego, com o meu plano de saúde. Com a minha casa. Com a minha casa. E meu lote. E eu me arrependendo disso. Eu falei, não, eu não quero viver isso. Não quero. Eu quero viver para Deus. Eu quero fazer, eu quero cumprir o meu chamado, quero cumprir a minha missão. Algum tempo atrás, a Helena fez uma mensagem muito legal que ele dizia assim: Deus está te chamando da tua zona de conforto para a tua zona de confronto. Então, literalmente, Deus chamou a Neuliane para a zona de confronto. Neuliane, eu conheço um pouco daquela cidade. Na verdade, eu orei muito tempo por aquela cidade. Pensei até em um tempo para aquela cidade. O meu marido, você sabe que é de lá. E algumas vezes que eu fui, eu me entristeci muito. Eu me lembro que uma vez nós fomos visitar a família dele lá e nós sentamos assim. Estava tendo uma festa lá. Tem algumas festas típicas, né, da própria cidade. Era uma festa, acho que do padroeiro da cidade, né? E é um pessoal... É uma festa bem grande. E eu me lembro que a gente ficou sábado e domingo. E eu me lembro que era sábado à noite. E a praça lotada de jovens, lotadas. Porque lá, devido ao aumento do pecado no mundo, né, ao momento da promiscuidade, as mães têm filhos muito jovens. Então, o que a gente observou ali naquela cidade era adolescentes... eu até brinquei, né? Crianças tendo outras crianças. Então, era adolescentes muito jovens, de 15 anos, 13 anos, com crianças de 2, 3 anos no colo. E uma das cenas que me chocou muito naquela época é uma igreja fechada no sábado, né? E eu me lembro que naquele dia, eu e Leandro, a gente chorou e disse: Deus, traz uma igreja para cá que vai se importar com a vida desses jovens. E vocês são justamente o fruto da oração que a gente fez. Cara, tem muitos anos isso, eu não me lembro que ano foi isso, né? Eu não vou conseguir contar isso, porque às vezes a gente se importa tanto com a gente se esquece do propósito de Deus, e a oração que você fez há muitos anos foi ouvida lá. Tem muitos jovens, essas igrejas no interior tem muitos jovens, porque essas pessoas não têm acesso a tanta informação. A gente vê ali a promiscuidade, e hoje, infelizmente, eu acho que muita gente não sabe, mas a droga, né, tomou conta do interior, de todo o interior do Amazonas. É terrível isso lá. Então, os nossos jovens estão morrendo. E louvado seja Deus, porque você
saiu da zona de conforto para ir literalmente para a zona de confronto de guerra. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Louvado seja Deus. E como que você está lidando com essa nova realidade? De mães, né? É uma cidade jovem. Você vai ali, é uma cidade jovem, muito jovem. Porque há essa... Como é que eu posso dizer? Essa multiplicação. Sim. São jovens tendo filho muito jovens. Sim. Como é que você está lidando com isso? Olha, Fabi, é uma batalha, porque é uma cidade que tem muitos jovens, mas o que nós percebemos? Essa cidade, ela tem muitas igrejas, muitas igrejas evangélicas, demais, só que os jovens, eles não ficam nessas igrejas, eles vão até, mas eles não ficam porque a gente percebe que não tem muitas programações voltadas para eles, específicas, então acaba não atraindo os jovens. A gente, por exemplo, começou com 8 jovens. Nossa, ele tinha 8. Aí era 5 ia cantar, um ia tocar, um ia ficar na bateria. Ninguém assistia. E os 3 ficavam assistindo. Aí a gente percebeu isso e a gente falou, vamos deixar uma pessoa cantando e uma pessoa no violão. E os outros sempre. E hoje nós estamos com quase 40 jovens. Olha, em um ano de ministério. Em um ano, quase 40 jovens. É emocionante, Fabiana, você olhar assim de trás e ver os jovens sentados e lembrar que eram 6, 7, 8 no início. Porque, como você falou, é uma igreja que tem muitos jovens. Porque essa cidade é uma cidade polo também, então ela tem muitos cursos, né? Tem faculdade, tem a federal, estadual, muitas particulares, então muitos jovens de outras cidades vão para essa cidade. Então é assim, só que como a questão das drogas lá é muito forte, né? A promiscuidade é muito forte, então é uma batalha, é uma guerra, é tipo cabo de guerra mesmo, você puxar ali, sabe? Você tá ali, o jovem tá aqui, e as outras atrações que não são nem nada, tipo, nossa, que chamativo, mas é o que tem lá para eles, então realmente é uma luta. E tem sido um desafio pra gente, como a gente tem trabalhado com isso lá, tentando fazer as programações se tornarem mais atrativas para eles, né? Pescando mesmo, indo lá e pescando esses jovens, tentando fazer, saindo para convidar, só que muitos já têm um certo receio. Você convida para um culto, por exemplo, de jovens, eles já têm a mentalidade, a ideia de que é como em outras igrejas que eles já viram, que não é voltado para eles, que é um culto como se fosse um culto de domingo, né, pra igreja. Algo chato. Algo mais chato, então eles acabam tendo uma resistência. Só que quando eles vão e conhecem, eles acabam gostando, né, e isso tem sido muito legal. E aos poucos a gente tem pescado esses jovens. E não é tão aos poucos, né? A gente conhece igrejas aí que tem 50, 100 anos que não tem 10 jovens, né? Sim, agora a gente já tá quase 40. Então, porque realmente é uma cidade muito fértil, é uma cidade que ela é muito... E as pessoas são sedentas, Fabi, assim. Elas... você conversa com as pessoas, você vê as pessoas, elas pedem, sabe, com outras palavras, de outras formas, sabe, por Jesus. São pessoas que muitas vezes estão aprisionadas ali por causa da consequência, sei lá, de pecado, de decisão. E você chegar ali com a palavra de Deus, que liberta, né, as pessoas realmente da escravidão do pecado. Isso é maravilhoso ver e presenciar. E ser instrumento de Deus para fazer isso, né? Como é que tu tá dando conta, Neule? Porque igreja nova, né? Igreja nova, assim, trabalho novo não tem liderança, né? O pastor e a mulher do pastor é o que limpa, é o que cuida da mensagem, é o que dá aula para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para as senhoras, para os senhores da escola bíblica. E como é que vocês conseguem? Esse tem sido um dos nossos maiores desafios atualmente. Pessoas para trabalhar, principalmente com grupos específicos, como adolescentes. A gente tem muitos adolescentes também na nossa igreja
e a gente ainda não tem como começar. Na verdade, nós vamos começar agora. Então, esses 40 jovens é da faixa etária de 15 a quanto? Na verdade, a gente pega a partir de 14 anos. 14 até em diante. Até 30 anos. Então, vamos dizer que fora os adolescentes. A gente tem alguns também que estão saindo de crianças, que ano que vem já precisa de ir para um grupo de adolescente, que já estão ali no limite, sabe? 11 anos ali já vai fazer 12, já tá no nível. E estão vindo outros adolescentes, né? Outras crianças, o que a gente vai precisar. E o nosso grande desafio está sendo esse, pessoas. Graças a Deus que hoje a gente já tem algumas pessoas da própria igreja que nos ajudam em alguns ministérios, né, como por exemplo decoração da igreja, o coral da igreja, recepção, a gente já tem alguns líderes lá, né, mas ainda precisamos de muita gente para nos ajudar em outras coisas, né, específico, como principalmente a parte de ensino, né, tanto para adultos quanto para adolescentes e porque crianças. já não está sendo mais uma igreja pequena, né? 100 pessoas não é mais uma igreja pequena. Nós já estamos com a capacidade do nosso prédio no limite. A gente já está com o projeto de expandir também para receber. Essa semana, inclusive semana passada, nós tivemos uma visita de pessoas para fazer o projeto ali da igreja, para desenhar ali, para expandir, porque a gente já está com essa necessidade. Com um bom problema, né? A gente já tá com um bom problema. Problema gerado por bênçãos, né? Que maravilha. E planos? Quais são os planos da Neuliane? Não da mulher do pastor, assim, mas quais os planos da Neuliane como mulher, como líder, como mulher? Os meus planos agora, né, atualmente eu tenho orado por isso, para Deus me dar também, porque assim, eu não tenho, uma das coisas que eu fiz quando eu soube que eu ia casar com possivelmente o futuro pastor, né, porque ele tinha um chamado, eu falei, nossa, como é ser mulher de pastor, né? Eu não vou saber ser isso. Eu era muito introspectiva, era mais na minha, mais calada. Eu falava, não, mulher de pastor tem que saber falar, né? Falar com as pessoas, tal, resolver problema, eu não sei isso. E eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, me dê ali as habilidades que eu vou precisar, né, para trabalhar com o que eu vou trabalhar, que eu não sabia exatamente com o que eu ia trabalhar, né? E hoje, um dos meus projetos para a nossa igreja, pensando no Ministério de Mulheres, é justamente desenvolver encontros com elas mensais, que é uma coisa que elas me pedem muito, Fabi, eu não sei porquê. Já pode inaugurar como elas eu lá. Elas me pedem muito isso. Eu fiz uma programação no mês das mulheres com elas, e foi uma noite, né, só para mulheres, elas amaram. Aí quando que é o próximo? Eu falei, só março do ano que vem. Aí ela, não, março do ano que vem não. Eu falei, calma aí. E agora eu vou fazer um outro, eu tô planejando pro próximo mês, então um dos meus planos é fazer algo mensal com elas, né, uma reunião de mulheres, e isso é muito importante, porque é um momento que você usa para ensinar, né, é um momento que você usa para comunhão também. Projeto pessoal meu, eu tô pretendendo ser mãe, né? Logo, no futuro breve. Não sei quando, mas já pretendo. Eu sempre falei que eu nunca tive aquele desejo de ser mãe, mas eu tinha vontade. Mas desejo não. Só que do ano passado pra cá, ligou o botão do desejo, sabe? Tipo, os hormônios começaram a pedir. Isso. Aí eu olho, recentemente eu tava num restaurante e tinha uma bebezinha que ela deveria ter uns 8 meses. Fabi, sério, ela olhava pra mim e falava assim... Gente, é um sinal. Aí o instinto aflorou. É um sinal. Então esse é um dos projetos também. E projetos outros projetos para a igreja, né? É o projeto para adolescentes, que a gente já tá pensando ali como a gente vai fazer articular e crescer e expandir o Ministério de Crianças, que hoje em dia eu lidero esse ministério e a gente faz tudo junto e misturado. Crianças a partir de 4 anos, porque a gente não tem pessoas para trabalhar com idades diferentes, né? Então, o meu projeto para o ano que vem é já fazer essa divisão, de pelo menos separar os menorzinhos, né? Dos de 7, 8, 9 anos. É um clubão ainda. Ainda tá um clubão, assim, ainda tá um clubão. E Neuli, como é que é a Neuli lá como é que é o seu crescimento
pessoal com Deus? Tu tem o teu tempo de oração, de meditação, né? Porque eu sempre falo assim, né? Pra gente dar, né? A gente tem que receber. Sim. O problema é que o nosso recebimento, a gente dá muito, né? Uhum. E se a gente não tiver cuidado, a gente dá mais do que a gente recebe, Sim. né? A gente que tem um certo nível de atividades, né? Eu não falo nem de liderança, porque às vezes a gente tem tanta atividade, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E como é que a Neuliane, assim, como ela consegue, assim, tirar esse tempo para crescer ali com Deus, de receber, para poder dar? Como você mesmo falou agora, a gente precisa ter muito cuidado, senão as atividades, né, da própria igreja, os afazeres, os compromissos, e lidera isso, lidera aquilo, acaba tomando todo o seu tempo. Aí você quer, muitas vezes, dar para Deus ali o restinho do seu dia, né? O que sobra. É, o que sobra. E depois que eu fui para a missão, isso passou a ser uma cobrança minha mesmo maior. Eu falei, não, agora eu preciso buscar mais a Deus, porque agora é diferente, a minha posição é diferente. Eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais. Então eu fiz um planejamento no início desse ano. E você sabe que quando você também está numa certa posição, você acaba não tendo tanta cobrança, né? Porque tem certos momentos da sua vida que as pessoas te cobram mais. E aí, você tá lendo a Bíblia, né? Você tá orando, mas quando você tá por exemplo, quando você é a mulher do pastor, a irmã da igreja não chega aí. Mulher do pastor, meditou hoje. Pressupõe que já faz, né? Orou, porque já pressupõe isso. Então, você precisa ser adulto, né? Adulto espiritualmente falando, suficiente para você produzir o seu próprio alimento. Então, no início desse ano, eu decidi que eu ia ler o Evangelho, os Evangelhos todos. Terminar, eu ia ler novamente, eu ia fazer isso. Eu comecei esse controle. Inclusive, preciso terminar, né? E junto com isso, eu comecei a ler também alguns livros falando mais de liderança, principalmente livros sobre criação de filhos também, Fabi. Eu comecei a sentir muita necessidade de ter mais desse conhecimento, porque muitos pais, crianças, né, pais, que precisavam de orientação. Então eu falei, não, vou buscar livros cristãos que vão me ajudar com isso também. E eu fiz, né? E tô correndo atrás disso agora. Recentemente assisti uma palestra que falava sobre criação de filhos, e a gente já tô montando ali uma mini palestra também para passar para as mães, né, para os pais da igreja, porque é um desafio, porque é demanda de todo lugar, porque antigamente a minha demanda era muito específica, era jovens dessa idade aqui, ó, X, agora é jovens, adultos, idosos, todas as demandas, então eu preciso me programar para estudar e ir para a Bíblia, né, o que Deus fala sobre isso. E quanto ao meu relacionamento com Deus, eu procuro sempre, Fabi, priorizar ser pela manhã, sabe? Acordar, a primeira coisa. Um dia desse o Daniel me fez até uma pergunta engraçada. Eu cheguei no final do dia, eu falei, nossa, ainda bem que eu priorizei a minha meditação hoje. Eu falei pra ele, o meu devocional hoje, que foi um dia super corrido. Aí ele falou, como assim priorizar? Eu falei, meditar antes de ir pra academia, porque agora eu tô malhando, né? Aí eu falei, meditar antes. Aí ele, tá. Eu não tinha entendido, né? Porque até então eu estou sem trabalhar, vou começar a voltar a trabalhar semana que vem, inclusive daqui a umas 2 semanas. Então eu tava dividindo a minha semana direitinho. Academia, eu chegava da academia, eu ia meditar. Só que às vezes eu acabava chegando da academia e ia fazer outra coisa e não meditava. Eu falei, não, agora eu vou meditar antes de ir pra academia. Eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso aqui, aí eu também não faço isso. Aí eu só vou fazer isso quando eu fizer isso aqui. É uma tática que funciona. Essa semana eu vi uma frase da Viviane Martinello: priorizar aquilo que é prioridade. Sim, exatamente. Neuli, né, eu acho, como a gente conversou lá, qual recado você deixa para as nossas meninas, para as nossas mulheres que têm esse chamado no seu coração, mas têm sido travadas pelo medo? Seja pelo medo de não ser supridas, né, no seu sustento, seja pelo medo da rejeição, às vezes da família, né, seja pelo medo da própria sociedade, né? Hoje a sociedade vê o crente, né, como algo inferior, que não está errado, não é normal, fizeram a mesma coisa com Jesus. Sim.
né? O que você diz para essas mulheres que têm esse chamado e algumas até estão abandonando os seus sonhos? Mas você disse que isso aconteceu também com você. O que você diz para elas hoje? Eu acho que o recado principal para tanto jovens quanto mulheres casadas, para homens também não negocie o seu chamado. Eu acho que a primeira coisa é não negocie em troca de um relacionamento, em troca de um emprego. A segunda coisa é confie no Senhor, porque, sabe, porque eu não contei aqui as outras coisas, né? O que Deus fez na nossa vida, assim, pessoal, de coisas que Deus deu pra gente, sabe? Imerecidamente, de graça. Eu até falei do meu plano de saúde, né? E é engraçado que eu fiquei com medo porque eu tinha perdido meu plano de saúde. E agora, por falta de um, eu tô com 2. Aí eu achei até engraçado isso. Eu falei, como as coisas são. Mas não tenha medo, não ter medo de cumprir o seu chamado, de seguir Jesus e entender que você não vai ser feliz se você não estiver exatamente no centro da vontade de Deus. Não importa onde é, e que a nossa vida é um sopro. A gente está aqui agora, mas amanhã a gente pode não estar mais. E aí? O que a gente fez para Deus? Tudo isso aqui é muito passageiro. É terreno, um emprego, uma casa, um sonho que a gente acha que é o alvo da nossa vida. Isso passa, mas o que é eterno vai ficar. E como você disse, né? Um dia todos nós estaremos diante Exatamente. do justo juiz. Isso me fez estremecer nas bases. Quando eu pensei assim, eu falei, eu vou estar lá com as minhas mãozinhas. Eu falei, Senhor. E hoje tu pensa em voltar? Não. É uma pergunta que um jovem lá da nossa igreja fez para mim recentemente. Ele queria saber: e se hoje você falasse se vocês querem voltar, vocês voltariam? Aí eu falei, hoje não. Não sei sei lá, o amanhã, né? O que Deus tem. Mas se pedissem para eu escolheria não, porque eu tô vendo o que Deus está fazendo ali. E é uma honra ser usado por Deus num trabalho como esse, é uma honra. Eu sei que a Bíblia fala que os anjos gostariam de estar fazendo o que a gente está fazendo, né? E eu sei que o que está sendo feito ali é algo grandioso. E eu me sinto honrada por fazer parte disso, lá em Itacoatiara. Neuli, eu sei que o Senhor ainda vai fazer muito mais. Ali é um campo missionário vasto e fértil. Que o Senhor possa usar você para alcançar aquelas mulheres ali que estão perdidas, né? Infelizmente, como você disse, o interior do Amazonas está sendo tomado pelas drogas, pela promiscuidade, né? E eu tenho certeza que ali ainda vai ser uma grande igreja, né? Tem campo para isso, né? Mas os trabalhadores ainda são poucos, e que o Senhor levante, que esse podcast possa ser como uma flecha tirada no coração de cada jovem, como você disse, cada casada, cada homem que assistir, né? E que a gente possa abrir outras igrejas ali em Itacoatiara, né? E espalhar, né? Ali é um campo muito fértil. Obrigada, amiga, por esse momento maravilhoso. A gente vai marcar outros ali, né? Sim, vamos. Fica aqui aberta nosso convite. Sempre que você estiver aqui por Manaus, a gente faz de novo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi maravilhoso conversar aqui. Poder compartilhar um pouco de tudo que a gente está vivendo. E queria dizer também que esse ministério aqui, ele tem alcançado muitas vidas, tem sido fundamental. Eu sou uma espectadora ativa, assídua do Elas e o Pai. Estou lá. Carteirinha. Curtindo e comentando. Amém. E tem me abençoado muito. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito. Porque às vezes eu vou lavar a louça, eu pego e boto lá um vídeo do Elas e o Pai. Vou ficar ouvindo. E essa do podcast, maravilhosa. Olha, ideia. Não sei quem foi que teve essa ideia. Deus. Foi Deus. Sim, obrigada. Muito obrigada, Fabi. Que bom, amiga. Glória a Deus. Obrigada mesmo. Tchau, galerinha. Beijos. Se você chegou até o final desse vídeo, não esquece de compartilhar o vídeo por completo que está no canal. E lembra também de curtir, compartilhar, divulgar e comentar lá o nosso vídeo, hein?